E aí galera, beleza? Tudo bem? Mais uma aula nossa, né? Isso galera, aqui quem vos fala é o seu professor Otônio Leoniari de Atualidades para vocês. E aí, o nosso conhecimento geográfico aqui agora, né? Pois bem, na aula passada, no nosso bloco anterior, nós tínhamos iniciado o contexto sobre industrialização. Exatamente. Né? Como vocês podem estar observando comigo, vamos estar falando agora sobre o contexto das chamadas indústrias dinâmicas. Quais são esses tipos de indústrias dinâmicas? Informática, robótica, comunicações, aeroespacial e biogenética. Boa parte desse contexto a gente sabe que o Brasil não tem, né? Até porque o Brasil trabalha com commodities. Isso, produtos de baixo valor agregado. Falta o que então, professor? Falta um bom investimento. A gente falta um bom investimento nesse segmento, falta investimento em várias áreas, inclusive no setor tecnológico. Agora, como o país não é um país que tem uma grande produção nessas áreas, a gente acaba perdendo alguns tipos de investimentos, ou até mesmo atraindo investimentos para cá. Então o país ele depende muito da parte de consumo, muita parte de serviços, né? Que isso que impulsiona bastante. E a economia brasileira nem sempre está muito bem. Então cabe quem? Cabe a indústria tentar dar uma alavancada nessa relação toda que a gente tem com a nossa situação de tecnologia, né? Digamos assim. E aí, esse tipo dessa indústria dinâmica, como a gente pode estar observando mais uma vez, quando a gente fala da figura do Bill Gates, como a gente tem um contexto via satélite, o cenário aqui da nossa robótica, né, que dá uma ideia bem legal para vocês do que eu estou falando a respeito, quando a gente destaca essa robótica toda, e principalmente lembrarmos que países como o Japão, os Estados Unidos, trabalham muito bem claramente com mais ênfase dentro desses contextos, né? Até porque lá o pulso econômico acaba sendo um pulso muito mais forte, muito mais constante, podemos dizer assim. E algumas dessas ideias que a gente tem como referência onde se localizam as indústrias. Por que alguns lugares possuem mais indústrias que outros? Lembra quando a gente viu no contexto dando aquela aparência sobre as regiões, lembrando do Brasil, da parte de vegetação e tal. Pois bem, o polo da indústria, no caso do nosso país, ele está na região sudeste. Então você tem um grande polo industrial na região sudeste, como eu também tenho na parte da região nordeste. Mas é claro, muito menos no nordeste. O sudeste do Brasil é o principal foco dessas indústrias todas. Isso tem um histórico, tem um tradicionalismo, tem a formação do povo brasileiro, que a gente colocou aqui, que também dá uma ideia a respeito disso, né? Fatores, então, determinantes dessa localização toda que a gente pode pegar como ênfase. Como mencionados, as indústrias estão distribuídas desigualmente no mundo. Isto se deve às condições ou fatores favoráveis, que nem todos os lugares apresentam alguns fatores favoráveis são fonte de energia. Então nós temos que ter uma fonte de energia de qualidade dentro dessa área nossa. Mão de obra barata e qualificada. Boa parte dessas indústrias, elas buscam tentar qualificar essa mão de obra, que o desafio é gigantesco, né, para conseguir chegar lá. E a matéria-prima, vamos mexer com o quê? É a parte de indústria têxtil, a gente precisa mexer com algodão. É a parte de tecnologia, cadê tipo de minerais que a gente pode tirar daqui? Mercado consumidor, eu vou estar pegando esse mercado consumidor, vou atingi-lo diretamente aqui nesse local ou fora dessa região nossa. Infraestrutura de trabalho, de transporte, né? Como que esse transporte pode ser feito? É viável esse transporte hoje em dia? Nós vamos conseguir fazer uma espécie de locomoção com esse transporte? É possível montar cidades, ou a cidade que aqui está, ela vai conseguir se ampliar em cima desse modelo? Tudo isso. Rede de comunicação, e a internet, e os telefones, né? Hoje você resolve tudo via internet, com maior facilidade, com maior destreza, a gente tem essa noção muito mais clara. E principalmente quando você, dependendo da indústria, você precisa se organizar em cima da parte de logística. A internet ajuda bastante, rede de comunicação. Outro destaque, incentivos fiscais. Geralmente alguns estados, municípios dão incentivos para que aquela indústria fique por aqui. A gente pegar o exemplo de estado de São Paulo. São Paulo tem uma grande zona de incentivo em várias áreas ali dentro. Então isso mobiliza para que essas indústrias se organizem para ir para lá. A disponibilidade de água. Se eu pego São Paulo de novo, o polo da indústria da região toda, ele consegue reutilizar, reciclar essa água toda. Leis ambientais são não rígidas. Lembra que nós temos o nosso Código Florestal que já sendo trabalhado, já funcionando. Então, dentro do contexto do ponto do Código Florestal, eu preciso respeitar a margem de rios, eu preciso respeitar todas as questões ambientais. Então, tudo isso conta para você montar uma espécie de um polo industrial na região. Lembramos também o seguinte, pessoal, quando a gente destaca aqui a chamada localização estratégica, questão de sobrevivência. Vejam vocês,
Qual a melhor localização do triângulo para 3 indivíduos, para as 3 indústrias, aliás, abaixo? Justifique sua resposta. Indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica, ela vai estar aonde? Ela podemos colocá-la aqui, ó, nesse meio. Se eu pego, no caso, a indústria de alimentação, é um contexto de uma base, né? A mão de obra, tal, matéria-prima, eu preciso da matéria-prima. A automobilística, ela já vai estar utilizando o quê? Muito mais o contexto do mercado consumidor. Então, eu pego a mão de obra na indústria siderúrgica, a matéria-prima no contexto da indústria de alimentação e o mercado consumidor quando eu pego a indústria automobilística. Então, já dá um feedback bacana para a gente pensar nisso, né? E aí, a gente tem muita referência. E a indústria brasileira? Por onde começa? Nós pegamos grandes investimentos na época do café. Podemos lembrar, inclusive, da figura da Era de Mauá, Grande Barão de Mauá. Tem um livro, tem um filme a respeito da Era Mauá. Dentro do segmento de Mauá, o que mais nos chama atenção, podemos dizer assim, é que a indústria cafeira e a parte agrícola do Brasil, ela sempre foi muito forte, ela sempre foi muito predominante, eu diria para vocês. E essa predominância toda do café e da agricultura, ela colaborou, num certo ponto, quando o Brasil fazia uma transição para sair da condição de Brasil agrícola 100% e dar um up no contexto da indústria, isso já por volta da República Velha para o Estado Novo, que era Getúlio Vargas, a gente vai pegar esse incentivo dos investimentos do café. Olha só, prelúdio. Antes da industrialização, a organização do espaço geográfico no Brasil era do tipo arquipélago, ou seja, né, tudo determinados pontos. Ciclo extrativo do pau-brasil, primeiro ciclo econômico que nós tivemos, o ciclo da cana-de-açúcar, né, no litoral do Nordeste, zona da mata, propriamente dita, o ciclo de mineração, apresentado, interior de Minas Gerais, né, e o ciclo da borracha, a gente fala da região amazônica ali, e do café no Rio de Janeiro. E o ciclo da indústria, já vai pegar o início do século XIX. Mas quem vai dar um bom avanço mesmo no ciclo da indústria vai ser justamente a figura de Getúlio Vargas, não esqueçam disso, tá? Dentro dessa visão, a indústria promove o quê? A integração do espaço nacional, colocando fim ao arquipélago econômico, porque a indústria ela vai mudar, inclusive, o fluxo da mão de obra daqui para frente. Brasil, tipo de indústria em 1920 e sua participação no valor da produção. Então nós pegamos o quê? Indústria de alimentação, participação no valor de produção, 40,2%. Quando a gente pega a indústria têxtil, 27%, a indústria de vestuário e objetos de toucador, 8,2%, e outros grupos chegando ali em torno de 16%. Dentro disso, a indústria química era de 7,9%. Então, o Brasil estava realmente engateando nisso. Getúlio Vargas ele vai criar no seu segundo mandato, isso a partir do contexto de 53, o petróleo é nosso. No primeiro momento, o primeiro mandato dele, de 30 a 45, primeiro momento que ele chega no governo, ele implementa uma estrutura interessante, que foi a Siderúrgica Nacional, a Companhia Nacional de Siderúrgica e a Vale. Foram criadas dentro desse âmbito dele ali, que ele precisava de investimentos e o café já tinha chegado no seu limite à economia brasileira. Outro destaque para a gente pensar, o primeiro período, de 1500 a 1808, chamado de proibição. Quem controla? Colônia, controlada pela metrópole. Segundo período, de 1808 a 1930, chamado de implantação. Nós tivemos a implantação de novas culturas, como também a implementação da indústria, né? O terceiro período, 1930 a 56, conhecido como fase da Revolução Industrial Brasileira. Lembra? Getúlio Vargas, os equipamentos. Só que, 1880, 1990, o contexto de Mauá foi predominante para que isso pudesse avançar. Por isso que quando Vargas já pega, ele já tem uma noção, o Brasil já vivenciou um pouco dessa indústria. Mas é claro, muito pouca ainda, né? E o quarto período, após 50, chamado de fase da internacionalização da economia brasileira. Justamente quando JK, isso mesmo, Juscelino Kubitschek, ele começa a fazer seus determinados investimentos naquela região nossa. E isso, centro-oeste. É claro que para construir Brasília ele precisou de muito mais. Ele já tinha rompido os laços com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI, e precisava pegar novos recursos. A desculpa dele, então, foi a seguinte: atraiu um mercado automobilístico, que esse mercado automobilístico falou, a gente vai te ajudar, mas entra o contexto aí dessa
abertura com rodovias no Brasil. Aí foi quando ele abandona as ferrovias no Brasil e passa a investir de forma bem pesada em cima das ferrovias, a deixa de lado, e passa a investir bem pesado nas rodovias. No Brasil, cortado de norte a sul através da carroceria de um caminhão nas rodovias, enquanto as ferrovias foram esquecidas. O que mais a esse respeito que a gente pode lembrar? Então, a indústria onde você pega as bases para o crescimento no finalzinho já do século XIX. Economia cafeira não proposital, ou seja, não estava dando conta, né? Porque tivemos a crise de 29, capitais, rede bancárias e comércio, tudo na bancarrota. O contexto aqui, ó, da rede ferroviária, mão de obra qualificada e não qualificada, energia elétrica, mercado consumidor, então você tinha que fazer o treinamento desse pessoal. A dificuldade que eles tinham também era muito grande quando a gente pega o contexto do escoamento da boa parte das mercadorias. Acompanhou também o ritmo do crescimento da população urbana, adotou o modelo de substituição das importações e dependência de tecnologia externa. As suas faces, trabalhando com a concentração e desconcentração nacional e presença das multinacionais. É tanto que, quando a gente pega a partir de 1950, as multinacionais elas invadiram realmente o Brasil. O próprio Getúlio Vargas não queria isso no seu segundo mandato, mas foi inevitável. O próprio JK também já sabia disso claramente, que não era mais possível manter essa história do jeito que estava. Quando a gente percebe outro ponto aí, que são as chamadas causas do fraco atraso do desenvolvimento industrial brasileiro. Por que o Brasil demorou tanto a crescer? O que pegou para esse crescimento, para essa expansão brasileira, podemos dizer assim? Então nós tivemos a permanência da escravidão, fraco mercado de consumo interno, né? O Brasil não tinha um mercado interno, precisava aquecer um pouco mais, o domínio político da aristocracia agroexportadora, os donos do café, ainda presos àquele café, não queriam se libertar de forma alguma, elevada concorrência externa, Inglaterra e Estados Unidos. Lembramos que a Inglaterra estava na sua, já entrando praticamente na sua terceira fase da Revolução Industrial, enquanto o Brasil estava ainda tentando aprender da primeira para a segunda, Estados Unidos a mesma coisa. Então, os Estados Unidos estava dando um boom na sua economia. E no século XIX, a indústria do país era fraca, em razão de vários fatores, como o domínio econômico da aristocracia rural, agroexportadora e das relações escravagistas. O escravo não recebia salário. Essa era uma das justificativas para tal aspecto. A industrialização também, né, no caso, quando você pega o escravagismo de trabalho, o escravo era um empecilho à industrialização, pois não participava do mercado consumidor. Ele não compra, ele não consome. Mas isso foi apenas uma desculpa para tentar afastar esse escravo, que depois veio com tudo para trabalhar. Já que não recebia rendimentos, além do que não poderia ser demitido, numa crise ou contratado numa fase de expansão, observe pela tabela a seguir a tímida industrialização, uma vez que você não tinha uma absorção do próprio mercado do escravo, que também não estava ali à disposição, né? Até porque havia um preconceito muito grande. A mão de obra migrante, a mão de obra italiana principalmente, ela veio para trabalhar na lavoura de café. Quando o café sucumbe, ele sai de cena, eles vão montando para as indústrias. Mas na cabeça do fazendeiro, o que ele coloca? Poxa, até ontem, aquele cara ali era meu escravo. Como é que eu vou pagar um salário para ele agora? Então, há um conflito nesse cenário nosso aí também. O número de estabelecimentos industriais e de operários no Brasil, segundo a época da fundação das empresas. Então, nós pegamos de 80 até 1920. Então, vejam vocês aqui pelo gráfico, o que a gente tem? Que esse número só foi aumentando, certo? Não, 1949. Então, opa, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos 35 estabelecimentos com 2.929 número de operários, como vocês podem estar observando aqui comigo. E 1920, nós já tínhamos o quê? 13 mil, certo? Estabelecimentos para 29, quando a gente pega esse destaque aqui. Então, 293 mil, melhor dizendo, né? 293 mil operários. E lembramos que nesse período não tinha o cenário do Partido Comunista, era o anarquismo, os italianos que trouxeram todas as suas tradições trabalhistas para o Brasil nessa época. Só para você ter uma ideia, tá? Em 1930, nossa primeira Revolução Industrial, quem estava por lá? Getúlio Vargas. Ele vivenciou a chamada Revolução de 30, fez a Revolução de 30 acontecer, colocou as cartas na mesa, assumiu o poder, tira
boa parte do poder das mãos de São Paulo e implementa uma nova estrutura. Viabiliza Minas Gerais com ele, viabiliza o sul do Brasil também com ele. Então nós temos Getúlio, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Petrobras, mas a Petrobras ele já vai estar colocando isso no seu segundo mandato, e Vale do Rio Doce. Inicia a substituição de importação. Só lembrando que a Petrobras era um projeto, ela se concretiza aqui, ó, em 53. Predomínio da indústria leve, que é justamente a indústria alimentar, por exemplo. Dependência tecnológica, importações da Inglaterra e Estados Unidos, até porque as máquinas todas eram feitas lá fora. Concentração em indústria sudeste e reunião de fatores atrativos. Lembra que nós falamos no começo? Os impostos, facilidade de transporte, energia e água, por exemplo. Nova polarização social, burguesia industrial versus operariado. Era o que tinha. O operariado e o contexto da burguesia, aquele cara que tinha um dinheiro, que chegou, que estava conseguindo captar recursos para ele ainda. Ligas operárias, né, digamos assim, sindicatos trabalhistas, influência externa. Por isso que eu falei para vocês a questão do anarquismo, porque o comunismo ele vai surgir em 1922, aí onde ele toma conta. Esse cenário de esquerda que a gente pode colocar um pouco hoje. Né? A ausência de legislação trabalhista, desrespeito, contenção policial, também, então você começa a ter o Estado controlando mais as ruas, né? Controle social, bairros, operários, segregação, guetos e cortiços. Inclusive, no contexto dos guetos e cortiços, a gente pode estar destacando que como a mão de obra negra, parda, ela estava cada vez mais marginalizada, era para esse contexto aqui dos cortiços que eles iam. Eles ficavam espalhados por esses segmentos todos e muitas das vezes você tem condição nenhuma de pagar um local melhor para morar nesse cenário, para a gente ter uma ideia. Pegamos então de 30 a 55, segunda Revolução Industrial Brasileira. A crise do café, de 29, isso foi dado como sucesso. O êxodo rural, né, a disponibilização de mão de obra, o exército industrial de reserva, né, ela acabou migrando para a cidade, não tinha para onde correr. A gente pode pegar hoje como uma referência que 84,35% da população vive hoje onde? Aqui, na cidade, nos centros urbanos. Né? Política nacionalista, desenvolvimento autônomo, né, era justamente uma das ideias, até porque trabalhava também com a mesma ideia da redução de importações. O Brasil começa a falar, vamos apoiar o chamado contexto do nacionalismo, né? Intervencionismo estatal, abandono do liberalismo, liberalismo que já não era coisa nova. Nós vamos ter a retomada do liberalismo no mundo na década de 80, depois do neoliberalismo. A indústria de base e diversificação da agricultura. Essa indústria de base era aquela indústria que nós falamos do extrativismo, era o contexto de tirar da base, tirar ali da seringueira, por exemplo, a pesca, a mineração. Né? Segunda Guerra Mundial, o Brasil colabora também na Segunda Guerra Mundial. Nós mandamos tropas para lá, mas foi uma chance de voltarmos à produção de alimentos, onde o Brasil já tinha perdido espaço com o café, mas entram novas culturas. Período Dutra, né? Favorecimento ao capital externo. Por quê? Porque Dutra pega muitos empréstimos. Porque quando Vargas ele assume o poder a partir de 1950, ele não concorda com muita coisa que Dutra já estava fazendo. Exatamente aí. Ele já começa a discordar e aí ele vai, é claro, depois voltar mais nacionalista ainda no seu segundo mandato de Getúlio Vargas. Alta da balança comercial e reestruturação, ou seja, a alta da balança comercial significa que o Brasil estava tentando manter um equilíbrio. Qual é a ideia? A ideia é eu exporto o que eu tenho excedente e importo o necessário. Então, a partir do momento que está buscando uma espécie de reestruturação, significa que o país estava precisando cortar gastos ou simplesmente diminuir as suas importações e vender mais. Pegando essa tabela nossa, o que nós vamos ter como meta? 30 a 55, o início da nossa Revolução Industrial, nesse caso, né? Mais uma fase. Taxas anuais de crescimento. 1920-29, agricultura 4,1, a indústria 2,8. De 33 a 39, nós tínhamos 1,7 da agricultura, 11% da indústria e 39 a 45. Olha só o período da década de 30, onde Vargas estava, 1,7 a 5,4%. Isso equivale a falarmos o como que o Brasil cresceu. Como você pode ver, no contexto dos seus reajustes e muito mais aí. E o JK? O que o JK nos chamou a atenção? Vou destacar aqui para vocês, o básico.
que ele estava implementando uma estrutura, certo, de rodovias em prol do contexto do dinheiro emprestado dessas empresas automobilísticas. JK, maior enfrentamento aos obstáculos à industrialização, até porque o Brasil também era muito relutante em tudo isso. Plano de metas, que era 50 anos em 5 anos. Forte participação do capital estrangeiro, dinheiro emprestado. De onde que vinha esse capital dele? Ó. Vamos pensar aqui. Ó. Você pegava FMI. Era a base de que Vargas precisava, ou JK precisava, que é o chamado Fundo Monetário Internacional. Eis a questão aqui para a gente pensar. O panorama, né, de tudo isso, essa forte participação desse capital da economia nossa multinacional levou o quê? Um panorama externo, fim da Segunda Guerra Mundial, a chamada descolonização sobre sobra de capitais. O mundo passou a consumir mais. Por isso que a gente pode colocar que esse cenário aqui, ó, do FMI, ele vai estar dando um up no crescimento a longo prazo para a gente. Transição de tecnologia, onde o Brasil passa a comprar tecnologia europeia, em particular, a gente pega da Inglaterra, depois Estados Unidos também. O marketing agressivo, sociedade de consumo, venha para cá, porque aqui é o paraíso do consumo, é a meca do consumo. Papel do governo brasileiro, criação de infraestrutura, eis a visão, né? Vamos criar essa infraestrutura toda. A chamada consolidação da dependência norte-americana total. Não é à toa que os americanos ajudaram o Brasil a fazer o golpe de Estado, na Revolução Militar, ou o contexto do regime militar implementado. Reforço da indústria de base, outro aspecto muito a chamar a atenção, porque nós ainda temos a visão dos royalties e os juros de serviços. Os royalties são os prejuízos causados pelas empresas que aqui vieram e repassam esse valor ao Brasil. Carro-chefe, o IBCD, automobilístico e eletroeletrônicos, e o desenvolvimento associado ao capital estrangeiro, não integrado, mas participante. Tanto que o contexto dos lucros extraordinários era assustador, né? Que eles mandavam para fora do nosso país naquele período. E em JK, como você pode observar aqui pela nossa tabela, movimento de capitais estrangeiros. Diretos no Brasil, digamos assim, né? Diretos no Brasil em milhões de dólares. Período 47 a 53, que é que nós tínhamos? 97 de entrada, isso em milhões de dólares, né? Lucros por 327 milhões, que é para fora, e o saldo 230. Com 54,61 nós passamos a ter o que aí? Nós passamos então a 721 milhões de entrada e nada, lucros medidos para o exterior 269. Então passou a ficar um valor um pouco maior. Era isso que o governo queria, que era o fim, criou-se a chamada Lei de Lucros Extraordinários nessa época para tentar diminuir esse ritmo deles ali. Já em 64, que a gente pega de fato agora o regime militar, 64 até 80, o regime ele vai perdurar até 85, quando Sarney assume o poder pós-Figueiredo, né? Nós temos o governo Médici, que é chamado um dos governos de milagre também, né? Econômico, ali a Copa do Mundo, as primeiras cores, para frente Brasil, né? Os slogans, que o brasileiro continue sobre a bandeira verde-oliva, aquela coisa maravilhosa toda. Modelo associado à dependência do capitalismo mundial, total. Tudo que o Brasil fazia, gente, ele precisava pegar dinheiro. Eu estava falando, igual eu comentei esses dias em sala, no meu presencial, onde eu falei assim, gente, se vocês querem, se o Brasil pode sair da crise? Pode, sair hoje ou amanhã. Mas ele vai precisar pegar dinheiro emprestado com quem de novo? Ó, de novo, a gente destacando aí, ó, o Fundo Monetário Internacional. Ele pode. Pega dinheiro emprestado com a FMI e toca-se o barco. Isso é o que muita gente acaba esperando. Mas aqueles mecanismos que criamos para tentar sair das dívidas, eles vão bater nossa porta novamente, sem sombra de dúvidas, né? Penetração do capital estrangeiro, a indústria, agricultura e mineração, e termina a substituição de importação também. O Brasil deu uma reduzida nesse ritmo. Controle estatal, industrialização e modernização conservadora, a gente passa a ter um controle maior do Estado, e 67, 74, chamado milagre brasileiro. Cresce o PIB, supera os 10%. Mas crescemos sim, mas crescemos com dinheiro alheio. Não esqueçam disso, crescemos com dinheiro alheio, não com dinheiro nacional. 64 a 80, ditadura anos de chumbo. 70 a 96, a produção industrial brasileira manteve-se fortemente concentrada no Sudeste. Mas nesse período a participação da região caiu, enquanto todas as outras registraram aumento. O Norte
1,1 a 3,4, Nordeste 3,7 a 8,8, Sudeste de 87 para 74, certo? E o Sul 7,3, como nós temos aí, para 12%. Então você vê que aqui nós vamos ter o Sudeste tendo um prejuízo considerável. Todos os outros aumentaram, menos o Sudeste. Mas por quê, gente? Lembra que o Sudeste ele é a base, né? O Sudeste é justamente todas as áreas onde iniciaram a industrialização, no caso do Brasil, pegaram por lá. Não podemos esquecer disso, né? A sustentação do milagre incentivo, as exportações de manufaturas e primários, desvio de subsídios, né, agricultura, subsistência, o financiamento do consumo das classes alta média, endividamento externo, né, pelo o petrodólares, né, o Brasil gastou muito isso, a supressão de liberdade de controle político excessivo, imposto do FMI como um tudo, os impostos caríssimos, a taxa, os juros na época, a taxa de juros era 3 dígitos, só para vocês terem ideia, obras faraônicas, logística, obras que não levavam a lugar algum e não conectavam nada. 67, a Zona Franca de Manaus, Suframa, né, que é chamada Suframa, desconcentração industrial. Lembramos que até hoje existe a Zona Franca de Manaus, mas cadê que alguém vê lá o logo mais? Pouco provável, porque a gente entrou com o contexto hoje das importações em massa. Década de 80, a década perdida, que eles costumam chamar, foi recessão, foi inflação, desemprego, caracterizaram essa época como um todo, principalmente dentro do cenário dali de Figueiredo, as crises do petróleo, 79, a impossibilidade de pagamento de juros, as quedas de investimentos sociais, né, o redirecionamento de capitais, forma produtiva na infraestrutura, então tudo isso teve que mudar os empréstimos, né, a chamada queda do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, despenca. Então, aí que é legal lembrarmos isso, porque muita gente parece que esqueceu dessa queda do PIB e acha que o PIB está caindo hoje. Ah, está começando. Não, já tem bom tempo. A continuação do êxodo rural, a urbanização descontrolada, a população saindo, lembra? Não podemos esquecer desse detalhe que hoje o Brasil está aqui, 84,35% da nossa população é o quê? É uma população urbana. Pode anotar aí, coloca isso aí no seu destaque. Ó. É uma população urbana. Outro contexto, né? Quando a gente fala a ciranda financeira, venda de papéis, títulos públicos, falta de investimentos em indústrias, crescimento populacional nosso de 1,91% populacional, crescimento do PIB de 1,5%, que investimento tem? Praticamente nenhum, estava baixo. Se você pega o ano de 2014, o PIB foi de 0,1%. Consequências, né? Modelo dependente, associado e excludente. Conciliação de renda com conciliação fundiária. Concentração de renda e concentração fundiária. Ou seja, poucos com muito e muitos com pouco. Máxima desse negócio aí, né? E ainda a gente percebe, em 80, né, a década, né, onde você tem o que nós tínhamos o pós-milagre, né, o pessoal ali, o mendigo ainda bem arrumadinho, pós-cruzada a coisa estava feia, e pós-real, o cara já estava cansado de esperar, e o crescimento não avançando como se almejava, podemos dizer assim. Em 90, nós vivenciamos então essa abertura toda, a modernização produtiva, a dependência do capital estrangeiro, vulnerabilidade, o Brasil vai romper isso em 2005, o Plano Real combate a inflação, aumento do consumo, a população passou a ganhar mais, passou a comer melhor, da completa desestatização, que foi o início das privatizações, pegamos com o Collor, pegamos com o FHC, dá uma parada com o Lula, volta com o Dilma no contexto das concessões, o desemprego estrutural, as empresas começam a fazer demissões coletivas, a tecnologia, mas a mão de obra, a especialização, especializada da educação, cadê a educação? O governo, 2014, 2015, ele assume com o slogan Pátria da Educação. Que pátria da educação é essa, né? Isso nos marcou bastante dentro desse cenário. Como a gente pode observar também por esse nosso mapinha, né? A dispersão espacial das indústrias. Onde é que elas estão concentradas? Ó, acabei de marcar, circular aí. Região Sudeste e Sul. É a base, né? Outro fator para mudar essa realidade também. A terceira Revolução Industrial, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que nós pegamos ali, Guerra Fria, já, onde tivemos Brasil, faturas chamadas impeditivos, dívidas, desvio de capitais, a concorrência tecnológica. O Brasil tinha que voltar a trabalhar apenas com a agricultura, porque tecnologia não conseguimos avançar. Mas uso de capitais, desenvolvimento científico em segundo plano. Lembra que eu falei para vocês sobre isso? O Brasil passa a mexer mais com a agricultura.
atraso de décadas de 80 e 90, olha a década perdida, falta de cultura voltada para a pesquisa, herança econômica ruim, maligna, né, que nós tivemos uma herança econômica totalmente precária, a falta de integração entre os setores públicos e privados, depois que vai nos iniciar chamadas parcerias públicos-privadas, famosas PPPs que nós temos aí em diante, né? E dentro dessa onda ainda, nós pegamos a ideia das tecnopolos, grandes centros de produção de tecnologia, instituição de ensino, as empresas, né? O Estado precisando investir mais, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Campina Grande, São Carlos, Campinas, Brasília. Inclusive, Brasília tem um polo tecnológico que até hoje não funciona, que era para estar funcionando já. Inovações, barateamento de produção, o ganho de competitividade, melhoria de quantidade também, muita coisa que veio de fora. O cuidado, dispensa da mão de obra, mais pobreza, a concentração de indústrias. No Sudeste, aproveitamento de fatores positivos, né? Em São Paulo, centro da economia capitalista brasileira, propagação concêntrica, aprofundamento de desigualdades regionais. Tudo isso, gente, por quê? Porque nós passamos a ter o grande boom, né, da população, o grande boom populacional. E o Brasil das indústrias atuais, a partir de 2012 ali, onde você pega a diversificação da indústria, a automação que nós vivemos hoje, a presença das multinacionais e grandes grupos corporativos são crescentes, a abertura de novos mercados consumidores e escassez de matéria-prima. Então, é um contexto que o Brasil ele passou a vivenciar isso hoje, né? De forma muito latente. O mapa hoje do contexto da população, olha a concentração de tudo isso. Quando você pega a região, de novo, Sudeste, como uma referência do que eu estou destacando ali para vocês. E a situação da nossa indústria, características básicas: Brasil, industrialização tardia, como nós vimos, clássica, técnico-clássica, né, base pura, indústria de complemento, multinacional, mercado interno apenas fraco, a transferência de tecnologia do primeiro mundo, nós não produzimos tecnologia, mas transferimos para cá, para o terceiro, a vinda das multinacionais, dependência tecnológica, pouco desenvolvimento econômico, a descapitalização do dinheiro vai todo para fora, a remessa de lucros extraordinários, adaptação técnica de uma realidade implantada, né, digamos assim, em outra totalmente diferente, causando desemprego, compra, a migração de cérebro do terceiro mundo para o primeiro mundo. Ou seja, nós não produzimos, nós apenas copilamos. Eis esse cenário todo aí que a gente apresenta, né, com essa situação atual da indústria brasileira, que a gente vê, olha, ela deu uma mudada no mapa anterior. Eu tenho um pouco no Nordeste espalha, mas o Sudeste ainda continua o quê? A maior concentração desses polos industriais nossos. É aí que tem um destaque, ó. Há problemas enfrentados hoje pelo setor de indústria brasileira, em questão de sua tentativa de recuperação. Elevada carga tributária, tributos altíssimos e não param de crescer. Elevadas taxas de juros, investimento produtivo, investimento especulativo, falta de infraestrutura, cadê energia, cadê a água? Não há. Concorrência externa, produtos made in China, por exemplo, né? Veio todos para cá. Reação aos problemas, busca pela participação do mercado externo, empresas que buscam outros países, a tentativa de aumento das exportações frustradas, tentativa de aumento de valor agregado dos produtos, mas não conseguimos. Por quê? Porque temos produtos de baixo valor agregado, uma vez que trabalhamos com agricultura e não produtos de alto de ponta como tecnologia. Então, daí dá para a gente ter uma ideia básica, né, do que eu quis destacar aqui para vocês, em cima desse aspecto de indústria todo que nós falamos e abordamos aqui nessa nossa aula. Bacana esse tema, né? Esse tema é muito grande, né? À toa que nós dividimos ele em 2 blocos, porque a coisa é turbulenta, né? Então, galera, conteúdo puro para vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um pouco de conteúdo para vocês. Rumo ao gabarito.